Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Prezados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Mas hoje não vamos estudar um texto bíblico como temos feito, vamos aprofundar o tema da pastoral bíblica. Então, a pastoral bíblica é o nosso tema hoje. Começamos, como de costume, com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, quanto à pastoral bíblica, importa recordar que o sínodo sobre a palavra de Deus na vida e missão da Igreja, o sínodo de 2008, convidou a um esforço pastoral particular para que a palavra de Deus apareça em lugar central na vida da Igreja, recomendando que se incremente a pastoral bíblica, não em justa posição com outras formas de pastoral, mas como a animação bíblica da pastoral inteira. Isto é, o Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, na exortação apostólica pós-sinodal sobre a palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, e este documento de 30 de setembro de 2010, então no número 73, em onde o Papa exorta que se incremente a pastoral bíblica, não em justa posição com outras formas de pastoral que já existem, a pastoral social, a pastoral catequética, a pastoral caritativo-social, não em justa posição com essas pastorais, mas a pastoral bíblica como uma animação bíblica de toda a pastoral, da pastoral inteira da Igreja. E antes de aprofundarmos mais elementos desta pastoral, convém olharmos para os apelos que a Igreja já fez. A Igreja já fez apelos para que haja acesso à Bíblia, para que os católicos tenham acesso à Bíblia. Um dos documentos fundamentais do Concílio Vaticano II, realizado de 1962 a 1965, é a Constituição Dogmática Dei Verbum, a Palavra de Deus, ou a Revelação Divina. Esse documento foi promulgado na 8ª sessão do Concílio, no dia 18 de novembro de 1965. Apesar de ser um dos mais breves documentos do Concílio, é sem dúvidas um dos mais ricos em doutrina e orientações pastorais, sinalizando uma verdadeira conversão da Igreja Católica no que diz respeito à palavra de Deus e mais precisamente no que diz respeito à Bíblia. Mas é preciso também olhar para o que, sem dúvidas, para o que diz o documento. Diz o documento: a Igreja sempre teve e tem as Divinas Escrituras
juntamente com a tradição, como suprema regra de fé, porque inspiradas por Deus e consignadas por escrito, de uma vez para sempre, comunicam a palavra do próprio Deus e fazem ressoar, através das palavras dos profetas e apóstolos, a voz do Espírito Santo. Então, Dei Verbum, este documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, no número 21, diz que a Igreja sempre teve e tem as Divinas Escrituras como suprema regra de fé, porque é inspirada por Deus e consignada por escrito de uma vez para sempre e comunica a palavra do próprio Deus. Então, tomar em consideração isso, que a Sagrada Escritura consigna por escrito a palavra do próprio Deus e faz ressoar através dos profetas e os apóstolos, faz ressoar o quê? A voz do Espírito Santo. Isto é muito importante tomarmos em consideração isso. Também é importante olharmos para o que o documento diz quanto aos leigos. O documento, no parágrafo 22, diz o seguinte: é preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. O acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Aí vemos, queridos irmãos, que todo católico deve ter acesso às Sagradas Escrituras. E acrescenta o mesmo documento. O documento diz: exorta igualmente o Santo Concílio todos os fiéis cristãos, com veemência e de modo peculiar, a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a iminente ciência de Jesus Cristo, porquanto ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Acessem, portanto, de boa mente o próprio texto sagrado. E de fato, conclui o documento dizendo: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Citando São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Então, não é, de fato, é desencorajar toda forma de ignorância das Escrituras, que é rampante. Infelizmente, nota-se muitos irmãos católicos esta ignorância das Escrituras, esta falta de acesso à Bíblia, esta falta de leitura, falta de conhecimento, há muita preguiça, e as pessoas se limitam a ir à missa ou ao núcleo, a escutar a palavra de Deus no núcleo, a escutar as leituras da missa, mas depois disso não há o esforço de ir à Bíblia, de ler os textos sagrados e deixar que a Bíblia alimente as suas vidas. E de fato diz depois o documento de Santo Ambrósio, chamado De Officiis Ministrorum. De Officiis Ministrorum é um documento de Santo Ambrósio, diz: lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos e a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Então é importante que esta citação, esta referência que o documento do concílio faz de Santo Ambrósio, não é?
Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos, diz Santo Ambrósio, quando rezamos, e a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. A Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Então, se queremos ouvir a Deus, devemos ler os divinos oráculos. Então, podemos passar agora concretamente o que é a pastoral bíblica, depois desta introdução, não é? A pastoral bíblica, a partir deste impulso do Concílio Vaticano II, multiplicam-se em todos os países as iniciativas pastorais para facilitar aos fiéis cristãos o acesso às Sagradas Escrituras. Nas dioceses e paróquias foi-se organizando o que se chama de pastoral bíblica. Também nas conferências episcopais foi-se organizando o âmbito, ou como comissão ou como departamento, depende de cada conferência episcopal, mas foi-se organizando o âmbito denominado de pastoral bíblica. E este âmbito pretende dinamizar as iniciativas de acesso do maior número possível de fiéis à palavra de Deus. Então, a pastoral bíblica, o que é? É este âmbito de pastoral da igreja que pretende dinamizar as iniciativas de acesso do maior número possível de fiéis à palavra de Deus. Então, todo aquele que gostaria de que o maior número possível de fiéis tenham acesso à palavra de Deus, deveria integrar também a pastoral bíblica. Então, todo irmão católico que quer que a palavra de Deus chegue a um maior número de fiéis, deveria, na sua paróquia, começar em coordenação com o pároco, deveria iniciar um grupo de pastoral bíblica para que um maior número de fiéis tenha acesso à palavra de Deus. E se formos ainda ao documento de que fizemos referência na introdução, o documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II, se formos ao parágrafo número 22, o documento diz o seguinte: quer pela Sagrada Liturgia, repleta da palavra de Deus. Então o documento aí reconhece que a Sagrada Liturgia é repleta da palavra de Deus, nas leituras, nas orações, nas preces, a liturgia é repleta da palavra de Deus. Então diz, quer pela Sagrada Liturgia, quer pela piedosa leitura, quer por cursos apropriados ou por outros meios que, com a aprovação e o empenho dos pastores da igreja, hoje em dia louvavelmente se difundem por toda parte os textos sagrados. Então isto é uma constatação interessante esta do Concílio Vaticano II, Dei Verbum 25, e também neste mesmo número encontramos uma sugestão referente à tradução da Bíblia. Quer dizer que o acesso à Sagrada Escritura depende também da tradução da Bíblia. Quer dizer, para quem fala português, deve ter a Bíblia em português. Para quem fala outras línguas locais, por exemplo, em África, em Moçambique, em outros países, deve haver traduções da Bíblia na língua local. Por isso é que o Concílio Vaticano II, ainda no número 25 do Dei Verbum, diz: como a palavra de Deus deve estar à disposição de todas as épocas, cuida a Igreja com materna solicitude que se façam para as várias línguas versões adequadas e corretas
principalmente dos textos originais dos livros sagrados, inclusive em colaboração com os irmãos separados. Então, aqui considera-se a possibilidade que se façam traduções em colaboração com os outros irmãos das outras igrejas, os irmãos das outras igrejas. Mas é muito interessante e é muito fundamental esta sugestão que o concílio faz. Quer dizer, nós podemos ter acesso à Sagrada Escritura, não apenas porque temos um grupo animador que se chama de animadores bíblicos ou de pastoral bíblica, ou porque na liturgia temos acesso, ou porque há uma leitura piedosa da Bíblia e há empenho dos pastores da igreja em difundir por toda parte a palavra de Deus, mas diz o Concílio Vaticano II, porque também há um esforço de traduzir a Bíblia nas línguas do povo, nas línguas que o povo possa entender, o povo possa assimilar a palavra de Deus. Então é muito fundamental isso. É muito fundamental. De fato, diz até o verbo 25, diz: eis porque é necessário que todos os clérigos, até fala dos clérigos, sobretudo os sacerdotes de Cristo e os outros, que como os diáconos ou catequistas legitimamente se consagram ao ministério da palavra, se apeguem às Escrituras. Isto é muito fundamental. Diz que os padres, os diáconos, os catequistas, todos os fiéis se apeguem às Escrituras. É importante este termo, apegar-se às Escrituras. Então, irmão cristão, irmão católico, irmão de todas as confissões cristãs, apegar-se às Escrituras, apegar-se, não largar as Escrituras, porque são luz para o caminho. As Escrituras são luz para o caminho. Então esta recomendação do Concílio Vaticano II, Dei Verbum 25, muitos não a conhecem, porque se a conhecessem, não ficariam sem Bíblia, não seriam simples cristãos que não leem a Sagrada Escritura. Sobretudo, eu gostaria de insistir
que Dei Verbum dá importantes recomendações para a igreja, para todos os fiéis, e terminávamos a primeira parte com aquela exortação de apegar-se às Escrituras, para poder para poder receber luz do alto, esta palavra que é luz para o nosso caminho, esta palavra que ilumina os nossos passos. Então, apegar-se às Escrituras, e dizíamos que era muito forte esta recomendação, que é para todos, não só para os padres, diáconos, catequistas, mas todo cristão, todo seguidor de Cristo deveria apegar-se, deve apegar-se às Escrituras. Apegar-se quer dizer, primeiro, ter uma palavra, ter uma Bíblia, comprar uma Bíblia, ter uma Bíblia, depois lê-la, ler a Bíblia todos os dias, fazer o exercício de ler. A pessoa vai ver muita transformação na sua vida quando entrar nesta disciplina de ler a Bíblia todos os dias, com o coração aberto. Haverá transformação na vida. Então, nesta segunda parte, então, continuamos este olhar para o documento Dei Verbum. Fala também aos teólogos, aos biblistas, aos assim chamados exegetas, aos biblistas, mas também aos pastores, neste caso os bispos. Recomenda que a Sagrada Escritura seja a alma da teologia. Quer dizer, a teologia deve ser animada pela Sagrada Escritura. Deve haver seriedade no estudo da Sagrada Escritura. Então diz que este documento recomenda que a Sagrada Escritura seja a alma da teologia, que se apoia como um perene fundamento na palavra escrita de Deus, juntamente com a sagrada tradição, mas o perene fundamento da teologia é a palavra escrita de Deus, a Bíblia. Então, é importante que nós também recoloquemos os estudos de teologia, toda a orientação pastoral. É importante que recoloque a Bíblia no seu lugar, que é um lugar central da vida cristã, dos estudos, da catequese. A Bíblia tem ocupa um lugar central na formação, um lugar central na preparação dos jovens, dos catecúmenos, também preparação para o crisma. A Bíblia deve ser recolocada no seu lugar que é central, diz o documento Dei Verbum, número 24 também, fala disso. É importante, é importantíssimo voltar à mensagem do Concílio Vaticano II. Agora, temos também outros pronunciamentos na Igreja que são importantes. Gostaria de fazer alusão, de fazer referência ao primeiro documento de que falamos no início deste tema de hoje, o documento Dei Verbum Domini, do Papa Bento XVI. Esse documento, nesse documento, o Papa diz o seguinte: desejo indicar algumas linhas fundamentais para uma redescoberta da palavra divina, fonte de constante renovação. Então, aqui Dei Verbum número 1, o documento do Papa Emérito Bento XVI diz que ele pretende indicar no documento linhas fundamentais para uma redescoberta.
Quer dizer que o Papa percebeu-se que a Bíblia precisa de ser redescoberta. A palavra de Deus precisa de ser redescoberta na igreja, deve ser redescoberta, quer dizer, foi esquecida. Redescobrir, quer dizer, uma coisa esquecida, uma coisa escondida, uma coisa esquecida deve ser redescoberta. Mas ele também diz que esta palavra divina é fonte de constante renovação. De fato, é aquilo que dizíamos também quanto a Dei Verbum 25, também aqui o Papa o repete, é fonte de constante renovação. Quem lê a Bíblia sente renovação na sua vida. Quem lê frequentemente, todos os dias, a palavra de Deus vai sentindo transformação na sua vida, renovação profunda na sua vida. Então, irmãos, leia a Bíblia, e que isso não fique só na teoria. Leia a Bíblia todos os dias, você vai ver de fato que a sua vida vai começar a transformar-se, a sua visão da vida, a sua visão das coisas será diferente, o seu sentir será diferente neste mundo, a sua perspectiva quanto à vida, quanto ao que acontece na sua vida, será toda diferente, transformada, será uma nova perspectiva. Agora, é também importante olharmos para um termo que usamos também na igreja, a animação bíblica da pastoral, que o Papa Bento XVI usou no documento Verbum Domini, não é? A animação bíblica da pastoral. Dizíamos na introdução, quanto à animação bíblica da pastoral, dizíamos ou recordávamos as palavras do Papa Emérito, e o Papa Emérito dizia que se incremente a pastoral bíblica não em justa posição com outras formas de pastoral, mas como a animação bíblica da pastoral inteira. Então, partindo destas palavras do Papa, que na igreja hoje se fala não só de pastoral bíblica, mas de animação bíblica de toda a pastoral. Mesmo atentos aos sinais dos tempos, que a igreja, nós, atentos aos sinais dos tempos, nós como igreja, percebemos, sentimos, ou sente-se a necessidade de um salto qualitativo, quer dizer, que a igreja não se preocupe apenas com difundir a palavra de Deus, de semear a palavra de Deus, mas de fazer também que todas as pastorais sejam iluminadas pela palavra de Deus. Quer dizer, a pastoral social, a pastoral caritativo-social, todas as pastorais, a pastoral catequética, a pastoral litúrgica, então todas tenham a Bíblia como o elemento, a palavra de Deus como o motor que move estas pastorais, que anima estas pastorais. Então, é desde essa perspectiva que nós falamos de animação bíblica da pastoral. Agora, não é que abolimos a terminologia, não é que suprimimos a terminologia ou a designação pastoral bíblica. Nós mantemos a pastoral bíblica, mas com este novo espírito de animação bíblica da pastoral. Quer dizer, esta pastoral bíblica não é um compartimento a mais na igreja, mas digamos, esse âmbito da igreja que vai fazendo que todas as outras pastorais redescubram, como dizia o Papa Bento XVI, uma redescoberta, que todas as outras pastorais redescubram a centralidade da palavra de Deus, que é Jesus, o Verbo. Também falamos da centralidade de Cristo, mas claro que Cristo, neste caso, Cristo é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Agora, é importante isto, porque isto foi sublinhado
pelo sínodo de 2008, aquele sínodo que mesmo era o sínodo conhecido como o sínodo da palavra de Deus na vida e na missão da igreja. O Papa diz que é importante que todo cristão, mesmo que não esteja a servir na animação bíblica, se o cristão está a servir, por exemplo, na liturgia, a Bíblia seja fundamental para ele. Se o cristão está na catequese, como catequista, a Bíblia é fundamental para ele. Se o cristão está na pastoral caritativa, sei lá, visita os presos, visita os doentes, a Bíblia seja o motor para ele. Se o cristão está em outros âmbitos de pastoral, não importa em que pastoral esteja, então o importante na exortação, na visão do Papa Bento XVI, é que todos abracemos a Sagrada Escritura. Diz, não se trata simplesmente de acrescentar qualquer encontro na paróquia ou na diocese, mas trata-se de verificar que nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas paróquias, nas associações e nos movimentos, se tenha realmente a peito o encontro pessoal com Cristo que se comunica a nós na sua palavra. E vai repetir, dado que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Aquela famosa expressão de São Jerônimo, não é? Ignorância das Sagradas Escrituras é a ignorância de Cristo. Então, é muito profunda esta afirmação do Papa Bento XVI, que não se trata, e é muito importante isto para os senhores bispos e os párocos, os padres e os superiores das congregações. Diz o Papa, não se trata simplesmente de acrescentar encontros de Bíblia virtuais ou presenciais na paróquia ou na diocese, mas trata-se de verificar que nas atividades habituais, em todas as atividades das comunidades cristãs, nas paróquias e associações e movimentos, se tenha realmente a peito o encontro pessoal com Cristo que se comunica a nós na sua palavra sagrada. Gosto muito desta afirmação do Papa, não é? É muito profunda. É muito profunda, mas também se formos ao número 73, aí recomenda-se, o Papa recomenda que se favoreça a difusão de pequenas comunidades formadas por famílias ou radicadas nas paróquias ou ainda ligadas aos diversos movimentos eclesiais e novas comunidades nas quais se promova a formação, a oração e o conhecimento da Bíblia segundo a fé da Igreja. Então o Papa abre a possibilidade de que se formem pequenas comunidades para estudar a Bíblia, pequenas comunidades dedicadas ao estudo da Bíblia, ou famílias, também um grupo de famílias. O Papa recomenda que também se façam grupos de famílias nas paróquias, ligadas também aos movimentos eclesiais e novas comunidades,
estes grupos de família que poderão estudar a Bíblia e promover a formação, promover a oração e o conhecimento da Bíblia. Aí está uma recomendação que se deveria também tomar a peito, a recomendação do Papa, e esta capacidade de as paróquias e as dioceses dinamizarem a pastoral bíblica, formando famílias. É verdade que em algumas paróquias já existem núcleos, então não seria preciso formar uma nova estrutura, é preciso aproveitar a estrutura que já temos, a estrutura dos núcleos, para aí dedicar a um estudo sério da Sagrada Escritura, a uma oração baseada na Sagrada Escritura e também ao conhecimento sério da Bíblia, segundo a fé da Igreja. Então, eu penso que é muito oportuno que isto aconteça em todas as paróquias, porque, de contrário, nunca vamos animar, como o Papa nos recomenda, nos exorta, nunca vamos conseguir animar a nossa Igreja do ponto de vista das Sagradas Escrituras. Continuaremos a falar de pastoral bíblica, mas nunca esta pastoral bíblica vai permear, vai entrar transversalmente em todas as outras pastorais. Então é importantíssimo que nas paróquias e nas dioceses se tome a peito a pastoral bíblica, partindo de grupos, de famílias que espontaneamente podem também juntar-se ao cair da tarde, à noite, 2, 3 famílias podem juntar-se, ou também no núcleo, ou também entre elas podem juntar-se e ler a Sagrada Escritura. Ou também podem uma família com os membros juntar-se ao cair da tarde, à noitinha, para ler a Sagrada Escritura. E depois, pouco a pouco, também os ministérios, a catequese, a liturgia e os outros setores, os acólitos, o setor do acolhimento e outros setores na igreja, então deveriam também ter formação bíblica, mas não só a formação bíblica que depois é recebida e depois as pessoas nunca leem a Bíblia. Depois dessas formações bíblicas seria importante que cada setor da igreja e cada ministério tenha um calendário de estudo da Sagrada Escritura, de oração com a Sagrada Escritura e de difusão, de anúncio da Sagrada Escritura. Então, isto todos deveríamos fazer, não só quem está na animação bíblica ou quem serve a igreja no setor da pastoral bíblica, para que aconteça esta animação bíblica de toda a pastoral, quer dizer que todas as pastorais devem abraçar a centralidade da Bíblia e todas as pastorais deveriam, no seu calendário de atividades, contemplar a possibilidade de formar-se, fazer um curso bíblico e depois também, no seu calendário de atividades, contemplar momentos de oração com a Bíblia e momentos também de anúncio da palavra de Deus. E, então aí vamos resumindo, gostaria de ir concluindo e resumindo o essencial deste tema de hoje. Primeiro, devemos assumir efetivamente a palavra de Deus como a alma de toda a ação pastoral da igreja. A alma de toda a ação pastoral da igreja. Segundo lugar, devemos introduzir e dinamizar em todas as paróquias, em todas as comunidades, que se introduza e se dinamize uma animação bíblica da pastoral. Então, se isto não acontecer, irmãos, na igreja haverá muita fraqueza, muita ignorância da palavra de Deus. Continuaremos a ser ignorantes da Bíblia. Então,
não podemos confinar o conhecimento da Sagrada Escritura a um âmbito pastoral que se chame de pastoral bíblica. Então, os párocos e também os pastores, os nossos bispos, deveriam ajudar que todas as pastorais da igreja sejam animadas pela palavra de Deus. E fazendo o quê? Como dizia e como propunha, primeiro, a formação nas Sagradas Escrituras. Segundo, que todas as pastorais, no seu calendário de atividades, contemplem momentos de formação bíblica, de oração com a Bíblia, Lectio Divina ou outros métodos de oração, mas o método mais comum e famoso é o da Lectio Divina. Então, a Lectio Divina e depois momentos de anúncio da palavra de Deus. Então, é importante isso. Formação bíblica, oração com a palavra de Deus e anúncio. Isto devem fazê-lo todos os ministérios, todos os setores, todas as associações, todos os movimentos da igreja, todos os grupos, todas as congregações religiosas, todos deveriam fazer formação bíblica, oração com a palavra de Deus e propostas concretas de anúncio da palavra de Deus. Queridos irmãos, grato pela atenção dispensada, podemos terminar este nosso momento, esta nossa partilha, invocando a Nossa Senhora, ela que é a mulher de escuta, possa também abrir os nossos ouvidos, ajudar-nos a abrir os nossos ouvidos a escutar estes apelos da igreja, mas sobretudo a escutar a palavra de Deus consignada por escrito na Bíblia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.